に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Gaio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo o que teria, não que teria acontecido, mas pra e se o Midoriya fosse uma mulher. Vou analisar bem, porque os últimos que eu fiz envolvendo Demon Slayer. Nesse caso eu vou dar uma variada, hoje é Boku no Hero, tá? E o que teria, não teria acontecido não. E se o Midoriya fosse uma mulher? Então bora pro vídeo. Mas antes de deixar o like e se inscrever no canal para mais. Então, já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. Ah, espera aqui, vamos lá. Eu queria falar uma coisa antes de começar o vídeo, vamos lá. Uma coisa que vocês vão saber é o seguinte: minhas aulas ainda não voltaram, mas irão voltar no dia 3 do próximo mês. Começam as minhas aulas. Tudo bem que tipo, segunda começa remota, mas remota não vai atrapalhar nada demais não. Mas agora, quando for dia 3 de março, minhas aulas vão começar. Presenciais no caso. Mas isso é um problema, porque tipo, quando eu tinha aulas aulas normais no ano passado, presenciais e tal, tipo, isso não afetou os vídeos em si, a frequência de vídeos no canal. Não chegou a afetar, na maioria das vezes. Porém, nesse caso é muito diferente, porque eu vou no ano passado eu tava no ano. Nesse caso, como eu passei de ano, então, pela conclusão lógica que vocês já devem ter chegado, eu vou pro primeiro ano do ensino médio. E como muitos devem saber, agora com o ensino médio, galera, eu vou ter que estudar das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Isso vai ser um inferno, galera. Eu odeio do fundo da minha alma, eu odeio escola. Só pra vocês terem uma noção, galera, eu preferia ir no inferno, chamar o diabo de chifrudo do que continuar na escola, porque eu odeio muito escola, galera. Se eu tivesse qualquer método pra eu poder... método bom pra que eu não tivesse mais que continuar na escola, eu aceitava pra não ter que continuar, porque eu odeio escola. Agora essa merda de escola, eu vou ter que passar quase umas 8 horas, mais ou menos umas 8, 10 horas na escola. Que inferno, galera, eu odeio escola, eu odeio demais. E a minha mãe também que quer que eu faça, ela acha que é bom ficar 10 horas na escola, é bom caramba. Inferno, galera, mas enfim. Não tem nada que eu possa fazer, infelizmente, mas enfim, só pra vocês saberem. Agora vamos pro vídeo, vamos lá. Se o Midoriya fosse uma mulher, basicamente nessa história, como vocês sabem, na história original, o Midoriya nasceu um homem, como vocês sabem bem. Mas nessa história, ele nasceu uma mulher. Simples, Izuku Midoriya nessa história seria Midoriya Izuka. Seria Izuka Midoriya. Um fato interessante, galera, Midoriya é um sobrenome. O verdadeiro nome do Midoriya é Izuku, que nessa história, já que é uma mulher, Izuka. É um nome muito mais... não quero inventar nenhum nome, então vai ser Izuka Midoriya. Quais seriam as primeiras alterações que teria nessa história? Bom, a primeira é que eu acho que o Baku não faria o mesmo bullying que ele fez com Midoriya. Pelo fato de que pela fato da Izuka Midoriya ser uma mulher, então... digamos que normalmente um homem não faz bullying com uma mulher da mesma forma que faz com um homem. Então o bullying seria muito melhor. Porém, assim que ela descobrisse que não tem individualidade, ela ainda iria sofrer da mesmo jeito que o Midoriya sofreu, mas não sofreria o mesmo bullying do Bakugou, porque não é uma mulher. E é bem lógico pensar que um homem não faz o mesmo tipo de bullying com a mulher que ele faria com outro homem. Então é pela lógica, é claro que ela ia admirar o Bakugou da mesma forma que o Midoriya admira, respeitar, acha incrível. E muitos poderiam achar que até que ela tá apaixonada pelo Bakugou. É lógico de se pensar. E aí quando chegasse aos seus 15 anos e o teste para UA fosse acontecer, ela também, mesmo sem individualidade, ia querer participar do teste da UA. O Bakugou iria zoar, dizendo que não daria certo essa individualidade, participar, se tornar uma heroína e tal.
não seria da mesma forma violenta que foi com Midoriya, mas ainda iria zoar, mas de um grau mais leve. Jogaria o caderno dela pra fora, ora também pela janela, daria uma leve explosão também e tal. E aí ela acabaria quase sendo morta para aquele monte de lama, só que aí o All Might aparecer. Ela também seria fã do All Might, tão fã do All Might quanto o Midoriya é na história original, e assim, dessa forma, ela seria salva pelo All Might, e acabaria, quando o All Might fosse sair voando, ela acabaria indo junto com ele, sem o All Might saber. E aí o All Might, quando percebesse que ela estava ali, ia tentar tirar ela dali, só que aí ele perceber que se tirasse ela dali, ela iria morrer. Então ela iria junto com o All Might para um prédio, onde eles iriam lá pra cima, e aí ela acabaria descobrindo a verdade sobre o All Might, sobre o que aconteceu com ele, sobre o ferimento, e essas coisas. E aí, logo após isso, ela também perguntaria pro All Might se ela pode ser uma heroína. O All Might daí é basicamente a mesma explicação que ele deu pro Midoriya. Aí depois disso ia embora, só que aí aquele mesmo vilão lá de lá acabaria fugindo do All Might, iria atrás do Bakugou, que acabaria sendo refém daquele vilão lá, que estaria causando destruição. E nenhum herói estava tendo coragem de atacar o vilão pelo fato do Bakugou estar ali como refém. E aí a Izuka Midoriya acabaria indo lá salvar o Bakugou da mesma forma que fez com o Midoriya fez na história original. E aí acabaria fazendo a mesma coisa da história original, segurando o vilão, podemos dizer assim, até o All Might chegar e finalizar o vilão. Receberia umas broncas e tal, mas ficaria de boa depois. E aí, quando estivesse indo embora pra casa, o Bakugou acabaria aparecendo, daria basicamente aquele mesmo discurso que ele deu com o Midoriya, só que num grau mais leve, pelo fato de ser uma mulher, né? E logo após isso, acabaria se encontrando com o All Might. O All Might explicaria sobre o One for All, e diria que ela pode ser uma heroína também seria o sonho dela ser uma heroína que nem o All Might. E acabaria falando sobre o One for All e tal, diria que pode passar, mas que vai precisar de um treinamento. Aí ela faria o mesmo treinamento que o Midoriya fez. Legal que teria que ser um pouco mais exato, porque tipo, não pense que eu sou tipo, eu não acho que mulheres são tão fortes. Tipo, na minha opinião, mulheres podem ser tão fortes quanto os homens, caso tenha, mas naturalmente as mulheres não são tão fortes quanto os homens. Existem vários registros que provam isso. Então ela teria que passar um treinamento um pouquinho mais pesado para que pudesse ficar tão forte quanto o Midoriya ficou na história original. E assim, dessa forma, o treinamento seria um pouquinho mais pesado, só um pouquinho mesmo, para que eu pudesse ficar tão forte quanto o Midoriya ficou. E no final eu acabaria recebendo o One for All. E aí no teste da UA, se encontraria com o Bakugou lá, não teria nada demais. E ela não seria tão descuidada quanto o Midoriya, na minha opinião. Então a Uraraka também não precisaria lá salvar ela, impedir de levar uma queda, né? Então acho que por não ser tão descuidada quanto o Midoriya seria, ela não cairia e a Uraraka não precisaria fazer nada. Mas acho que poderia acabar tendo um bate-papo rapidinho ali com a Uraraka. E aí, mais pra frente, quando chegasse a luta lá com os robôs, ela teria dificuldade pelo fato dela não saber usar direito o One for All, porque não faz tanto tempo que recebeu. E aí, quando a Uraraka estivesse em perigo, ela acabaria usando o One for All e salvaria a Uraraka destruindo um robô gigante. E a Uraraka impediria ela de morrer na queda. Ela ainda sofreria aquele mesmo ferimento no braço que o Midoriya sofreu, quebrou o braço, lascou todo, mas a Recover Girl ajudaria. Aí, depois por ter salvado a Uraraka e tal, ela acabaria passando no teste da UA. E aí entraria na UA. E agora como é que seria na UA? Bom, primeiramente iriam se encontrar com o Bakugou e tal. O Bakugou estaria meio que surpreso por ela estar ali, por ela não ter individualidade, supostamente, na opinião dele. E aí quando chegasse no teste naquele suposto teste lá, que se você não passasse, se ficasse de você seria expulso da UA. Aí quando acontecesse esse teste, bom, as coisas seriam basicamente as mesmas, até a parte em que a Izuka Midoriya usaria o One for All no dedo e jogaria a bola para muito longe, quase tão longe quanto o Bakugou. E o Bakugou ficaria surpreso por ela ter individualidade e talvez não tentasse atacar ela da mesma forma que atacou o Midoriya, porque por fato de ser uma mulher, né? Então eu não acho que o Bakugou, eu sei que o Bakugou é violento e tal, mas o Bakugou nunca mostrou ser muito violento com mulheres, então eu não acho que ele tentaria atacar ela. A menos gritaria, tentaria xingar ou algo assim, mas nada demais. Ele não chegaria ao ponto de tentar atacar. Eu acho que nem ia xingar, porque Boku no Hero não tem palavrão, né? Então nem xingamento ia ter, pra falar a verdade. E aí, logo após isso, teria o traje lá que seria feito lá com as alterações e tal.
pela mãe do Midoriya, que nem foi na história original, quer dizer, da Izuka Midoriya. E aí acabaria tendo a luta lá, que ela teria que trabalhar junto com a Uraraka para derrotar o líder e o Bakugou. E assim, dessa forma, a Uraraka ia lá lidar com o líder e o Bakugou ia ter que enfrentar a Izuka Midoriya. E como seria isso, esse combate? Bom, o Bakugou também não seria violento, porque é um combate, né? Então aí até beleza, porque é um combate e tal. Seria minimamente menos violento que foi com o Midoriya, mas ainda seria bem violento, porque tipo, é um combate e tal. Daqui a pouco seria tipo, nossa, ele tá agindo com toda essa brutalidade contra uma mulher e coisas desse tipo. E aí no final ela receberia um grande dano do Bakugou para que a Uraraka conseguisse derrotar o líder e os dois vencessem aquele combate. Mas ela também, ela levaria uma boa surra do Bakugou. Ou por não poder usar tão simples assim um One for All, né? E aí, mais pra frente, aconteceria também lá um negócio na USJ. Ela junto do Mineta e da Atsui seriam deportados pelo Kurogi lá para aquela situação naquelas águas. O Mineta talvez tentasse suas safadezas lá com a Izuka Midoriya, por fazer dessa mulher e tá coisado, porque tá com duas mulheres ali e tal. E no final os vilões ali acabariam sendo derrotados e o Aizawa ainda seria espancado pelo Nomo. E aí a Izuka Midoriya ia tentar ajudar, só que aí acabaria não causando dano no Nomo, mas ela também não chegaria a ser ferida. E aí o All Might acabaria chegando e derrotaria o Nomo. E logo após isso, o Shigaraki e o Kurogi tentariam atacar, mas os outros heróis chegariam. É claro que a Izuka Midoriya também tentaria ajudar, mas como os outros heróis chegariam, tudo seria resolvido ali. E aí agora as coisas no festival desportivo. Como é que seria bom? Olha, galera, é complicado analisar um Midoriya mulher, porque tipo, tem algumas coisas que teriam no máximo alterações mínimas. Que vamos lá. No teste, como é que lá no festival desportivo, como é que seria lá? Aquela coisa seria basicamente a mesma coisa. Ela faria um plano lá de pegar uma parte do robô e se jogar com essa parte contra as bombas minas que ela teria juntado e pum! E sair voando muito longe até superar em velocidade lá o Bakugou e o Todoroki. E acabaria ganhando. Basicamente isso. E é claro que todo mundo ficaria surpreso por causa dessa menina ser tão inteligente assim e tal. Não tem nem mostrado sua individualidade ainda. E aí, logo após isso, o que aconteceria? Naquela parte lá do teste que teve. Bom, é claro que tipo, seria meio estranho ter que carregar uma mulher pra, tipo, Tokoyan, que estaria ali, mas beleza, tipo, uma mulher que estariam carregando, né? Mas enfim, não mudaria muita coisa. Aí essa parte não mudaria muita coisa. Lá ainda ficaria no quarto lugar, porque teria uma faixa roubada lá pelo time lá do Todoroki. E aí quando chegasse a luta lá contra o Shinso, também seria quase que a mesma coisa. A diferença é que não poderia ser, talvez, não tão violento como ela, pelo fato de ser uma mulher. Galera, eu tô pensando aqui bem, tipo, não ser tão violento como mulher, porque, tipo, vamos lembrar que elas são lutas, então não tem tanto problema ali ser tão violento. Vai ser julgado? Vai. Mas acho que o Shinso ainda seria tão violento quanto foi contra o Midoriya. Não tanto assim, né, porque, tipo, é uma mulher e tal, mas eu tô pensando que eu tô sendo meio preconceituoso com mulheres, né? Acho que mulheres são tão fracas assim, a ponto de não levar em sério, né? Foi mal, mulheres que assistem meu canal. Se você é uma mulher que assiste meu canal, comenta aí pra poder saber. Porque, tipo, eu não sei muito sobre mulheres que vêm em meu canal, pra falar a verdade, por favor. Eu não tô querendo ofender as mulheres dizendo que elas são fracas. Na minha opinião, mulheres podem ser tão fortes quanto os homens se treinarem, mas... não, vamos dizer aqui que não. O Shinso não ia pegar leve de jeito nenhum. E ainda seria derrotado da mesma forma. E as outras lutas seriam as mesmas. Aí quando chegasse a luta contra o Todoroki, bom, eu não vejo tendo muitas alterações. O Todoroki ainda ia com tudo lá, usando seu gelo, acabaria destruindo lá os gelos, lá com o Peteleco lá usando o One for All. E aí logo após isso depois de estar se quebrando toda, usando o One for All, ao que ela sabia controlar direito, o Todoroki acabaria usando seu fogo, porque seria convencido por ela. E aí ambos lutariam com tudo, e aí acabaria com a Izuka Midoriya sendo derrotada e o Todoroki acabaria sendo o vencedor. E aí logo após ela ser levada lá pra Recover Gill, ela pediria desculpa pro All Might por ter ganhado. E Recover Gill ficaria brigando lá com o All Might pelo fato de ter feito essa menina se machucar tanto e tal, entre aspas, né? E aí logo após isso aconteceria nas minhas outras lutas que tipo não teria nenhum tipo de alteração. E aí agora fica a questão de começar no estágio. Ainda ia lá pro Gran Torino e tal. E aí quando chegasse lá no Gran Torino, bom,
O Gran Torino agora teria que ensinar ali aquela menina a cuidar, a usar direito o One for All, né? Talvez eu não sei, galera. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara. É complicado pra mim analisar como é que se um personagem fosse mulher. É complicado, porque eu sou um cara, eu sou um homem. Então, se eu tivesse pelo menos uma mulher aqui pra me ajudar, né? Mas eu não tenho namorado e nada do tipo pra me ajudar, infelizmente, né? É complicado porque, tipo, eu sou um cara que analisar como é que seria se um protagonista homem fosse uma mulher, né? Meio complicado pra mim analisar a exemplo. Eu sou um homem, sou 100% homem. Eu garanto que eu não sou transexual, tá? Eu garanto, tá? Mas, enfim, é meio complicado pra mim analisar como é que seria se um protagonista homem fosse uma mulher. Mas eu preciso fazer vídeo pro canal, né? Então, eu tenho que fazer, né? E aí o Gran Torino, eu não sei se ele... Eu acho que ele pegaria... Ele acha que ele ainda seria da mesma forma que foi com Midoriya. E aí acabaria conseguindo usar o One for Full Calling. E aí logo após isso, eles iriam lá pra Rosu e teria o confronto com o Assassino de Heróis. Também, o Assassino de Heróis não pegaria leve em nada do tipo o fato de ser uma mulher, é óbvio. Óbvio que tipo, ele já matou heroínas mulheres, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Então ele não pegaria leve e ia ficar impressionado pela forma que ela lutou e não mataria ela. Aí quando fosse matar o Lilo, tudo que apareceria e os dois... E aí assim que a Izuka Midoriya se libertasse lá da individualidade do Sten, os dois lutariam juntos contra o Sten até o Lilo se recuperar e assim os três derrotariam o Sten. E aí logo após isso, eles levariam o Sten para ser preso, os outros apareceriam. E aí um nome tentaria sequestrar a Izuka Midoriya, só que aí o Sten iria lá e salvaria ela e faria aquela mesmo discurso da história original e acabaria... Olha aquela pressão dos heróis, inclusive no Endeavor. E aí acabaria sendo preso logo após isso, porque acabaria desmaiando. E aí logo após isso, o estágio lá com o Gran Torino seria a mesma coisa. E aí quando voltasse para o ar, lá ficaria surpresa. Os outros anos acabariam falando lá que eles derrotaram lá o Sten, que a Fumo foi pro Endeavor. Essas coisas. E aí lá no... Quando ele chegasse aquele teste lá pra salvar o All Might, lá entre aspas, aquele negócio lá, aquele desafio, aconteceria. Que ela usaria o One for Full Calling e surpreenderia todo mundo. Inclusive o Bakugou ficaria irritado por ela ter ficado mais forte e por estar usando os movimentos dele. E assim algumas alterações seriam mínimas, tipo... Então, galera, eu acho que a Izuka Midoriya seria bem mais próxima e amiga da Uraraka do que o Midoriya era com a Uraraka. E assim, dessa forma, continuaria a história, assim, das alterações. E aí o Bakugou ainda teria com raiva dela, por o fato de ela estar ficando mais forte, porque tipo, ia pensar, tipo, enquanto eu perdia tempo no meu estágio, essa nerd se aprimorar, ficava mais forte. Tipo, eu chamo ela de nerd, né? Agora pra analisar, o Bakugou na história original chamava o Midoriya de Deku, porque Deku era inútil. Tudo bem que o Bakugou não acredita mais no significado, todo esse nome, mas ainda chama de Deku assim. Mas e quanto a Izuka Midoriya, como é que o Bakugou chamaria ela? Deka? Acho que seria Deka mesmo, né? Porque, tipo, não consigo pensar... Eu acho que é o único nome que eu vejo de feminino pra Deku, né? E aí, galera, eu não uso um Deku quando eu vou analisar o Midoriya, se eu chamo de Midoriya, porque eu não gosto muito do nome Deku, para falar a verdade. Por isso que eu sempre chamo de Midoriya e não de Deku. Por isso, tá? Continuando a história, as alterações seriam... As primeiras alterações que teriam agora nessa parte seria basicamente a seguinte. Primeiro que a Uraraka não seria apaixonada pela Izuka Midoriya, pelo fato de sabermos que a Uraraka é hétero. E não iria se apaixonar por uma mulher. Ainda iria admirar ela e tal, mas não seria apaixonada por ela. Nem nada do tipo, né? E a Midoriya teria que tomar cuidado com o Mineto também e as suas safadezas, né? Isso é óbvio. E aí também alguns alunos poderiam acabar sendo apaixonados também pela Midoriya e tal, pelo fato dela ser habilidosa, poderosa e tal. Tipo, Kaminari é possível. O líder eu acho pouco provável, mas existe a possibilidade. E aí as alterações que eu vejo mais que precisam ser analisadas agora quando chegasse a outra da luta da Izuka Midoriya e do Bakugou contra o All Might. Olha, a questão seria aqui a seguinte, galera, vamos lá. Primeiro, eu não vejo o All Might pegando mais leve com ela do que pegou com o Midoriya, então seria basicamente a mesma coisa. Os danos que ela sofresse os mesmos que o Midoriya ia sofrer. A diferença é que tipo, ela poderia ser mais cuidadosa para não levar tantos danos. Enquanto isso, o Bakugou ainda estaria com muita raiva dela e tal, aí fica a seguinte questão. Como é que seria mais violento com ela e tal? Se jogaria pra longe, bateria nela, que nem foi com Midoriya? Talvez, eu acho que sim, pelo fato da raiva que ele ia ter, mas... Enfim, essa luta não teria muitas alterações como um todo, mas no final os dois venceriam.
E aí, o que eu acho que acontecia é que a Recover Girl brigaria mais com o All Might pelo fato de ter machucado tanto essa menina. Eu não sei quando fazer mais, porque é realmente uma mulher, como se fosse um transexual, não, uma mulher. Aí ter machucado tanto essa menina, que seria a Izuka Midoriya. E aí mais pra frente, quando fosse ter os acontecimentos lá pra ir pra viagem lá, do acampamento de férias, ela iria também ela iria junto pro shopping já com os outros alunos para procurar comprar coisas para o acampamento de férias. E acabaria se encontrando com o Shigaraki, que teria basicamente a mesma conversa que o Midoriya teve com o Shigaraki e tal. E aí logo após que é a seguinte questão. No primeiro episódio da terceira temporada de Boku no Hero, as meninas se reuniram e foram pra ir na piscina. Olha, eu acho que a Izuka Midoriya não agiria assim, dessa mesma forma e não faria o mesmo. Então eu acredito que o que aconteceria seria basicamente que a Izuka Midoriya iria acabar sendo chamada pelo Mineta e pelo Kaminari para que eles pudessem ser autorizados para usar a piscina da UA para treinamentos. As outras meninas estariam ali e perguntariam ainda pra Izuka Midoriya se ela queria participar daquilo ali, e ela provavelmente ia recusar, porque aliás, só queriam banhar e se divertir na piscina, coisa que eu acho que a Izuka Midoriya não ia querer, ela só mais focada em treinamentos e essas coisas. Ela também chamaria os outros meninos, acabaria na mesma competição da história original, que acabaria com nenhum ganhando pelo fato do Aizawa acabar interrompendo. E assim, dessa forma, começaria o acampamento de férias. Como seria no acampamento de férias com a Izuka Midoriya? Bom, eu vejo as alterações sendo mínimas também aqui. O fato dela ser uma mulher não alteraria muitas coisas. Tipo, ela ainda ia passar pelos mesmos treinamentos. A diferença seria com o Kota. Mas nós sabemos que o Kota deu um soco no saco no Midoriya. Mas e agora com a Midoriya? Bom, olha, eu não sou uma mulher, então eu não sei se um soco naquela parte lá na vagina dói. Eu não sei, eu não sou uma mulher. Mas, bom, como eu não sei quanto a isso, se dói ou não, e se o Kota chegaria a dar, então eu vou dizer que o Kota daria um soco nos peitos dela, porque tipo, seria os peitos e tal, ia doer mais, que... Eu não sei, galera, eu não sou uma mulher, eu nunca fui uma mulher, então eu não sei se um soco no peito dói mais que na... Meu Deus, eu não me sinto confortável falando isso, porque eu sou um cara fã dessas coisas de mulher, então... Tanto faz, meu Kota daria um soco no peito e pronto, tanto faz, né? Ou não daria um soco, só ignoraria. Ela também ia ficar próxima do Kota e tal, lá, eu queria ajudar ele, ia sentir pena dele, essas coisas. É quando a vanguarda de ação da Liga dos Vilões atacasse, ela também iria lutar contra o Muscular e usando 1.000.000% do One for All, derrotaria ele com um grande soco. Acabaria ficando muito ferido. Mas e quanto aos ferimentos que ela sofreu? Sabemos que na história original o Midoriya ficou tão ferido que acabou de destruir a própria camisa. Olha, por vários motivos, eu acho que eu não ficaria com os peitos à mostra. Não, acho que seria mais provável ficar só com sutiã à mostra, mas não com os peitos. Por fato de ser uma mulher e pelo dano que acabaria sofrendo contra o Muscular. E aí, logo após esse acontecimento, ela ia se encontrar com uns outros heróis. Eu avisaria que um dos vilões é o Bakugou, tentaria ir atrás dele, acabaria tendo que lidar com o Dark Shadow do Tokuyami. E aí depois, quando se encontrassem com o Bakugou e o Todoroki, ele e o Tokuyami seriam sequestrados pelo Mr. Compress, com a individualidade dele. Eles iriam atrás dele, no caso ela, o Todoroki e o Choji, acho que é o nome dele. E aí eu acho que vamos lá, eu ainda acho que a Toga seria apaixonada por ela, porque, olha, pelo que foi mostrado, a Toga aparentemente é bissexual. Ela tem um certo interesse na Uraraka e minimamente na Tsuyu também. Ela já demonstrou ter na Uraraka, então acredito que ela seja bissexual. Então acho que ainda sentiu o mesmo amor pela Izuka Midoriya. Não tanto quanto pelo Midoriya, mas ainda iria sentir. E assim, o Bakugou ainda seria sequestrado, ela seria internada no hospital depois de tanto dano que ela sofreu, ainda recebeu o diagnóstico dos danos que ela sofreu por causa lá do One for 1.000.000%. E aí, depois disso, a Izuka Midoriya, o Kirishima, o líder, o Todoroki, a Momo e a Momo iriam salvar o Bakugou. Com a ajuda da Momo, um rastreador ele conseguiu um rastreador para encontrar lá um dos nomes, que um rastreador foi colocado. E assim, quando encontrassem elas apareceriam, o Bakugou ainda seria resgatado lá pelo All Might, pelos outros heróis, só que acabaria sendo teleportado
junto com os outros vilões para onde o All-For-One estava. E aí as coisas seriam as mesmas, tipo, o All Might ia enfrentar o All-For-One e eles teriam que o Bagul teria que lidar com a Liga dos Vilões inteira, com exceção provavelmente só do Dab e talvez do Magni, ou só do Kurogri. Ele teria que lidar com todos eles, teria Shigaraki, Toga e Mr. Compras. Teria que lidar com todos eles. E aí, enquanto isso, o mesmo plano da história não seria por um lado e o Bakugou seria salvo. Seria salvo por eles, o All Might lutaria a sério contra o All-For-One e usando o United States of Smash, ele derrotaria o All-For-One, apesar de que perderia o que restava do One for All nele. E aí, logo após isso, a residência seria sugerida pelo diretor, os professores iriam lá falar com os alunos, o All Might também faria basicamente o mesmo discurso que fez lá com Midoriya, para que a Izuka Midoriya pudesse ir para os dormitórios lá da UA, para que ele pudesse cuidar dela, e isso acabaria acontecendo. E aí logo após isso, nos dormitórios da UA, eu vejo que seriam alterações mínimas. As únicas alterações que eu vejo que seria nessa parte aqui dos dormitórios, as brigas seriam as mesmas, que a progressiva do professor Exal, mas eu acho que a diferença que seria basicamente a seguinte. Lembram que naquele concurso lá de quarto, para ver quem tem o melhor quarto, foi primeiro os meninos, depois as meninas? Então, nesse caso seria primeiro os meninos, para ir depois e as meninas. Isso inclui a Izuka Midoriya, que só ia ter o quarto mostrado depois, lá junto com as outras meninas. E detalhe, ela não ia sugerir o concurso lá dos quartos nem nada do tipo. Seria as outras meninas que iriam sugerir. Eu vejo que a Izuka Midoriya seria a menina mais distante das outras, pelo que eu posso imaginar da personalidade dela, que seria basicamente uma Midoriya mulher, né? Então seria mais próxima das outras meninas do que o Midoriya era. Porém, não seria tão próximo a esse ponto. Então, é basicamente isso que eu vejo acontecendo, né? E aí, logo após esse acontecimento, elas voltariam ao normal e ela teria que desenvolver uma nova técnica de uma forma que não envolvesse os braços. E acabaria indo falar com a Hatsumi e aquela cena lá dela caindo lá em cima do Midoriya, né? Acontecer por quê? Porque o Midoriya seria uma mulher, então acho que o negócio ficaria muito mais estranho. Então, talvez não acontecesse, talvez pelo fato dela ser mais cuidadosa. Então, galera, mulheres são bem mais cuidadosas que os homens, então por isso que eu falo que ela seria mais cuidadosa que o Midoriya. Mas, enfim, no final das contas, ela ainda ia desenvolver aquelas botas lá para o Midoriya poder usar os chutes agora em vez dos socos. E aí, depois disso, no teste lá para licença provisória, não teria muitas alterações, porque, vamos lá. Quando chegasse lá a Toga disfarçada, eu acho que não teria muitas alterações do fato da Toga ser bissexual. Então, não teria muitas alterações nessa parte. E aí quando chegasse a parte lá do Gran Orca e tal, bom, nessa parte aí também não teria muitas alterações, seriam mínimas, mas nada que influenciasse muito na história. E aí mais pra frente, o que aconteceria seria basicamente o Bakugou chamaria ela pra briga, e falaria sobre o One for All, e ela por ser próxima do Bakugou e tal, acabaria aceitando, obviamente, e o que aconteceria seria que os dois acabariam lutando. E o que aconteceria? Bom, nesse caso, as lutas seriam basicamente a mesma, eu não vejo muitas alterações nesse caso. E também eu acho que esse ponto o Bakugou já reconhecer que não precisaria pegar leve com ela pelo fato dela ser uma mulher. E assim os dois lutariam, seria basicamente a mesma luta que teve do Midoriya contra o Bakugou na história original. E aí no final das contas o Bakugou venceria e os dois fariam lá com o Mate, o Bakugou sabia tudo sobre o One for All. E aí recebeu o mesmo castigo lá do professor Aizawa. A diferença é que eles queriam personagens por si logo uma menina e foi brigar com o Bakugou, no caso a Izuka Midoriya, mas não tão surpreso pelo fato dela ser mais próxima do Midoriya. E aí nessa história também continuando, o Mira acabaria se encontrando com ela quando ela estivesse levando o lixo pra fora. Acabaria tendo uma leve conversa, basicamente a mesma que teve com o Midoriya. E assim, logo após isso, os dois lá se encontrariam novamente no dia seguinte, quando o Big Tree fosse lá pra sala 1A e tal, se encontrasse com o Midoriya e a Izuka Midoriya e a turma 1A como um todo. E aí foi a questão, na luta contra eles, eu acho que não teria alterações pelo fato de que o Mira não pegou leve com as meninas, então também não ia pegar leve com a Izuka Midoriya, e aí não teria alterações. E aí indo direto pra quarta temporada, vamos lá. Quando é que seria na quarta temporada? Bom,
Agora já na quarta temporada, vamos lá. O primeiro episódio ainda não teria muitas alterações, pelo fato de que, tipo, nessa história, aquele repórter reconheceria que a Izuka Midori será a sucessora do All Might. E aí conheceria, tirei uma foto com ela, e aí seria para que no futuro postasse lá que ele tirou uma foto com a sucessora do All Might quando ele era jovem, né? E aí já quando fosse fazer o estágio com o Night Eye, bom, eu acho que o Night Eye não teria tanto preconceito com ela quanto teve com Midoriya por fato dela ser uma mulher, né? Eu não diria preconceito também, né? Porque, tipo, preconceito, eu só não gostava do Midoriya mesmo, mas não era nada que pudesse ser chamado de preconceito. Tô exagerando aqui, chamar de preconceito. E assim, continuando aqui a história, também o Miro apresentaria ela pro Night Eye. E aí, o que aconteceria? Bom, ainda teria a mesma luta com a Izuka Midoriya perdendo, mas acabaria sendo aprovada a fazer estágio com o Night Eye e acabaria se encontrando com o Overhaul. E aí, quando estivesse fazendo um tour lá a patrulha, acabaria se encontrando com a ele e ela tentaria salvar ele também, mais devido ao Overhaul tentando ia querer matar os dois, aí ele perceberia e acabaria fugindo. Também porque o Miro não deixaria o Midori ir atrás do Overhaul. Assim ele seria levada, e aí as alterações teriam daqui em diante. Bom, vamos lá. As coisas que seriam minimamente alteradas seriam tipo ela lá naquela reunião, que não seria basicamente a mesma coisa que foi com Midoriya. E aí quando chegasse ela de invadir o quartel lá dos outros presídios da morte, ou a Saikai, como vocês quiserem chamar, o que ela faria não seria nada diferente do que foi com o que o Midoriya fez. E aí quando se encontrasse com ele também ia querer salvar ele a todo custo. E aí, com a ajuda dele, ela ativaria o One for All em 100% aquela gostam de... Galera, existe os One for All 100%, que existe o pseudo 100% que foi mostrado no mangá, e tem outros dois 100%. Existe um 100% que o Midoriya usou contra o Muscular e contra o Nine, que não funcionou. E existe o que eu chamo de 100% Full Power, ou 100% do cabelo azul. Que basicamente quando o Midoriya usou 100% do One for All, o cabelo dele fica azul. É assim que eu acho que o Midoriya tá realmente usando o 100% do One for All, porque o cabelo dele fica azul. E aí, usando esse 100% do cabelo azul, ela derrotaria o Overhaul, e logo após isso, aí ele teria que acabaria perdendo o controle da individualidade, e o Aizawa salvaria ela. Aí galera, eu vou deixar a continuação dessa teoria por vogar aqui para outro vídeo, porque ainda tem os acontecimentos lá do resto da quarta temporada, tem lá da quinta temporada, depois tem os acontecimentos também lá da Guerra da Libertação Metamana, até virar a Dark Deca e tal, essas coisas, então eu vou deixar para outro vídeo, tá? Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva no canal para mais, então esse foi o vídeo, galera, valeu, falou e fui!